Várias séries e filmes foram pausados dentro da Marvel. Algumas produções não devem nem ver a luz do dia, mas ao que tudo indica, isso tem um ótimo motivo. Vamos conversar aqui sobre o que foi cancelado, o que não foi e por que algumas dessas são boas escolhas e outras nem tanto. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, o site Deadline, ultra respeitado e tudo mais, publicou essa matéria aqui falando que a Marvel pausou o desenvolvimento de 3 séries. Ou seja, todos os esforços que eles estavam tendo nesse momento foram cancelados. Originalmente a Marvel tinha trazido até um profissional para escrever a adaptação para a série de Nova. Para quem não sabe, nos quadrinhos, Richard Rider é o Nova original, que era ultra poderoso, nível Capitã Marvel assim, e era o último sobrevivente de uma tropa que patrulhava o universo, a galáxia especificamente. E se você não conhece, mas acha familiar, é porque nos filmes dos Guardiões da Galáxia, a tropa Nova já apareceu, inclusive os oficiais aqui com um capacete similar ao Nova dos quadrinhos. Isso por quê? Nos quadrinhos, esse Nova é o Nova Prime, cargo dessa personagem nos filmes. E em Vingadores Guerra Infinita, o Thanos menciona que pegou a Joia do Poder aqui desse planeta, Xandar, e destruiu a tropa Nova. Isso que Thanos fez, meio que nos bastidores ali de Guerra Infinita, foi basicamente a história de origem do personagem Nova dos quadrinhos, sabe? A tropa inteira foi devastada e daí ele se torna o Nova como o último integrante dessa tropa galáctica. Inclusive, Richard Rider é um humano terráqueo, que ele recebe esse poder de um último sobrevivente da tropa, enfim. E o Kevin Feige vivia falando desse personagem já há bastante tempo, em tudo que é entrevista que perguntavam do Nova, ele dizia, queremos produzir ou estamos produzindo. É um personagem realmente clássico, o site até lembra que a sua primeira aparição foi num quadrinho dele próprio em 1976. E a Marvel estava trabalhando nessa série até dezembro de 2024, ou seja, estavam bem envolvidos nesse projeto e ele era o projeto mais concreto de todos os 3 que o Deadline reportou que foram pausados. Uma coisa curiosa é que esse outro site aqui trouxe o rumor de que quem estaria para integrar a série do Nova seria o Henry Cavill, o Superman do Zack Snyder e também o Geralt de Rivia da série The Witcher. Mas ele não seria o herói não, seria o vilão, o Aniquilador. Segundo uma suposta sinopse vazada aqui, a história da série iria acompanhar o Richard Rider no papel de reconstruir a tropa Nova, enquanto o Aniquilador e a sua onda da aniquilação estavam invadindo, ameaçando dominar o universo. Richard Rider iria liderar um esquadrão de outros Novas, incluindo Sam Alexander e vários outros personagens originais por volta dos 20 anos de idade. Então eles iriam fazer tipo um time Nova, né? O Sam Alexander, que foi mencionado ali, é um outro Nova dos quadrinhos, um mais recente, que tem a pegada de ser mais jovem e tudo mais. Apesar de que o Richard Rider, quando ele foi introduzido, também era um adolescente, também era jovem. Mas com o passar dos quadrinhos ele foi envelhecendo, crescendo, e daí virou o adulto, ao lado do Nova da nova geração. O que deixa essa situação tensa é que o Nova é um super-herói bem importante, e o Aniquilador é um vilão bem poderoso também. Tanto que teve uma saga própria só para os personagens lidarem com ele, que foi a saga da aniquilação nos quadrinhos. Então, eu e muita gente aí pela internet concorda que seria um grande desperdício fazer uma série do Nova. Tinha que ser um filme, isso sim. Então, que bom que pararam a produção dessa série para poder a Marvel pensar, se reestruturar e quem sabe trazer esses personagens de uma forma mais digna. Só que indiretamente, ao engavetar essa série, a Marvel também está engavetando o projeto de filme do Nova que poderia acontecer. Agora, outra série que foi cancelada foi Academia Estranho, que seria uma adaptação dos quadrinhos que tem o mesmo nome, que estreou lá em março de 2020. Tudo acontece em Nova Orleans e a gente acompanha uma escola fundada pelo Doutor Estranho para educar jovens indivíduos com capacidades mágicas. A série do Disney Plus iria se focar no Wong, que seria tipo o professor / coordenador da escola. Mas eles comentam aqui que quem estava na liderança do desenvolvimento desse show é a roteirista Amy Harding, que escreveu a série Echo. Que aqui, gente, vamos combinar, foi bem ruim. Então essa é outra série que bom que pausaram. Mas vai ter uma reviravolta nisso aí. Pera lá, porque a terceira série reportada pelo Deadline aqui foi a série chamada Terror
Inc., que sim, a gente nem sabia que estavam trabalhando lá. Tem vários informantes que falaram que nunca tinham ouvido falar dessa produção acontecendo lá nos bastidores da Marvel, mas a série acompanharia esse personagem aqui, o Terror, que teve um quadrinho nos anos 90 e era capaz de absorver as habilidades e as memórias de uma pessoa quando juntava as partes dela ao seu próprio corpo. Então, tipo, se ele grudava o braço de alguém no lugar do braço dele, ele ia ter aqueles poderes, aquelas memórias, enfim. E era do selo Max, né, que é um selo de histórias adultas dos quadrinhos da Marvel, que durou por um tempo e teve ótimas histórias do Justiceiro. Então, assim, poderia ser uma série adulta da Marvel. Só que existe um cuidado aqui do site nos avisar que esses cancelamentos vêm de acordo com o novo posicionamento da Marvel em relação as séries, porque antes a Marvel fazia a série como se fosse um filme, sabe? Eles anunciavam e aí faziam. Atualmente eles estão com uma abordagem mais parecida com canais americanos de TV que produzem séries, que é o quê? Antes mesmo de aprovar o desenvolvimento da série como um todo, eles colocam roteiristas e profissionais para desenvolverem um conceito da série e um episódio piloto. Daí eles fazem um episódio piloto como teste, veem, e aí se colar, se acharem interessante, aí dão um ok e começam a produzir a temporada inteira. Então vale considerar essas séries como possibilidades, testes que a Marvel estava fazendo e não tinha nem aprovado o desenvolvimento ainda para ver a luz do dia. Seguindo essa lógica, muita gente pirou com essa notícia aqui de que o criador do Sentinela nos quadrinhos, Sentinela que é o Bob Reynolds, que vai aparecer no filme Thunderbolts, tinha sido contratado pela Marvel para escrever um filme do Sentinela. O personagem nem estreou no filme Thunderbolts, mas já haveria uma preparação para um filme próprio dele. Só que esse filme só aconteceria se a Marvel quisesse, se quisesse e quando quisesse. Então, assim como as séries, parece ser mais uma questão de, nos bastidores, a Marvel se prevenindo, em vez de sair produzindo qualquer coisa de cara. No podcast desse informante aqui, o Jeff Snyder, ele comentou que a produção do Nova ainda deve acontecer, só que não tão cedo. É um osso que a Marvel não largou ainda. E a produção da Academia Estranho tinha sido desenvolvida para ser uma espécie de medida para concorrer com a série do Harry Potter, que está sendo produzido pela HBO. E provavelmente a Marvel vai voltar a produzir essa série assim que eles tiverem definido melhor o que vai acontecer em Doutor Estranho 3. E essa notícia eu achei muito interessante, porque de fato a Academia Estranho é muito parecido com Harry Potter, dado o devido contexto, né? Porque, afinal de contas, na Academia Estranho tem essa questão de terem vários professores diferentes. Tá aqui um dos professores, que é o Mestre Voodoo, e um bando de alunos com poderes mágicos tentando aprender a usar suas habilidades e passando pelas aulas com esses vários professores em um lugar, assim, uma área que até lembra um pouco o Castelo de Hogwarts por ter vários mistérios. Essa série, sem brincadeira, eu quero ver acontecendo, eu quero ver a Marvel concorrendo com Harry Potter. Isso quer dizer o quê? Que as séries vão ficar melhores agora? Muito provavelmente. Só porque eles estão cancelando um monte de coisa? Cancelando para planejar melhor é bom, mas isso sobrou até pro Cavaleiro da Lua. Desde a estreia da primeira temporada de Cavaleiro da Lua, que terminou em aberto, vale dizer. Com baita gancho pro futuro, a gente tá esperando o retorno desse personagem. Eu, particularmente, gostei muito da série dele. Que surpresa, você gosta de tudo da Marvel? A série tem seus defeitos, mas também os seus méritos. Só que agora, o próprio executivo e produtor da Marvel deu uma resposta sobre isso. O Cavaleiro da Lua vai sim voltar, mas não numa segunda temporada, não numa série do Disney Plus. E isso significa muita, mas muita coisa. Vamos ver exatamente o que ele disse aqui, ó. Eu acho que Cavaleiro da Lua aconteceu em uma série de séries que iriam estabelecer personagens que iriam fazer participações especiais ou se conectar a outros projetos no futuro. Ou seja, a ideia deles da série do Cavaleiro da Lua era que a série levasse a um filme ou uma outra série, mesma pegada da série WandaVision, Agatha e etc. E continuando, ele fala aqui, as prioridades deles mudaram. Agora eles estão fazendo séries como séries que podem existir como lançamentos anuais, mas como televisão americana tradicional, ou seja, querem fazer séries que podem ter várias temporadas. Ele diz que adoraria ver Cavaleiro da Lua temporada 2, mas existem outros planos para o Cavaleiro da Lua mais adiante. A princípio, isso é uma boa ideia e uma boa notícia,
Porque muito se comentou, e eu concordo muito, que o Cavaleiro da Lua é o tipo de personagem que merecia um filme próprio, e não uma série no Disney Plus. Afinal, ele é um personagem que tem características muito fortes, ele permite cenas de ação muito maneiras, e que quem assistiu a série percebeu que, o orçamento da série não permitiu que tudo que poderia ser feito fosse feito. Em muitos momentos houve efeitos especiais meio estranhos, mas isso pode acabar sendo uma notícia ruim para quem esperava uma série dos Filhos da Meia-Noite. Os Filhos da Meia-Noite são essa equipe aqui que já teve várias formações e, como eu já disse várias vezes, são como se fossem os Vingadores Sobrenaturais. O Cavaleiro da Lua apareceria em uma série dessas. Mas se ele não vai voltar para uma série no Disney Plus, vamos fazer as contas aqui, vamos interpretar. Eu teorizo que o personagem possa aparecer nos próximos filmes dos Vingadores, por exemplo. Mas além disso, se a Marvel quisesse continuar com a ideia de uma produção dos Filhos da Meia-Noite, assim como o Cavaleiro da Lua, eu acho que eles não funcionariam bem como uma série de TV, mas sim como um filme. Imagina um período em que a Marvel investe nos Filhos da Meia-Noite como os Vingadores Sobrenaturais, sabe? Tem os filmes de cada um desses personagens que levam à reunião de todos eles contra uma ameaça maior. Isso ia ser bom demais. Isso pra mim tem tudo a ver com essa entrevista que é o produtor que falou de Cavaleiro da Lua, de que o próximo filme do Pantera Negra iria sim sair, mas não agora. A prioridade deles é outra, porque finalmente agora todos os projetos da Marvel estão indo em uma direção só, que é Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas depois, e fechar a saga do multiverso. Finalmente eles tomaram essa decisão. Tudo que não está indo nesse caminho está sendo parado, e é o tipo de coisa que a Marvel fazia lá no início. Tem um infográfico aqui muito bom que eu separei. Aliás, já se inscreve aqui no canal se não se inscreveu. Adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos. Deixa o like também. E muito obrigado por fazer parte da família Loquia. Seguinte, tô falando aqui de super-heróis, equipe de super-heróis, mas tá ligado que nós temos a nossa própria história de super-heróis, né? Tem mais de uma super equipe aqui, em histórias que atravessam décadas. Tem uma edição de capa dura aqui, ó, maravilhosa. Foi liberado na sexta-feira para qualquer um comprar com frete grátis, e ainda o livro digital já está em pré-venda na Amazon. Então assim, corre, garante o seu, porque é limitado, vai acabar. Eu já fiz um vídeo contando tudinho, e eu adoraria que você fizesse parte dessa história também. Mas enfim, esse infográfico simplesão aqui demonstra pra gente como é que foram as fases, né, os arcos narrativos que a Marvel construiu. No primeiro filme dos Vingadores, nós tivemos o primeiro filme do Capitão América, Thor, o Incrível Hulk, Homem de Ferro 1 e 2, e esses filmes levaram para Vingadores, simples. Todos esses filmes foram em apenas uma direção. Daí chegamos na fase 2, foram ainda menos filmes, porque foi Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2, que levaram para Era de Ultron. E nessa fase 2 nós tivemos também o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, que foi desconectado de tudo, mas ainda assim não demorou nada para a gente ver no que ele iria se conectar. Afinal, no filme dos Guardiões da Galáxia, o Thanos fez aquela apariçãozinha, né? Então já era uma promessa para a Guerra Infinita. O primeiro Guardiões da Galáxia é isso, já se conecta direto à Guerra Infinita. E aqui nós temos a fase 3. Filme do Homem-Formiga, que levou para o filme da Guerra Civil, que levou para Pantera Negra, que levou para Homem-Aranha de Volta ao Lar, e todas essas histórias levavam para a Guerra Infinita. Também teve Doutor Estranho, que se conectou com Thor Ragnarok, que se conectou com Guerra Infinita. E Guardiões da Galáxia Volume 2, que assim como outro Guardiões da Galáxia também se conectou com Guerra Infinita. Então a gente repara que já bem mais filmes, né, bem mais histórias, mas ainda assim tudo bem direto. A gente sabia para onde tudo estava indo. Vingadores Ultimato foi mais rápido ainda, né? Ainda a parte da fase 3, só o filme Capitã Marvel e Homem-Formiga e a Vespa aconteceram entre esses dois filmes dos Vingadores e levavam diretamente para Vingadores Ultimato. Mas aí a gente chega na fase 4 e 5. Vamos colocar as duas fases juntas, porque olha só essa diferença. E aí você pode pensar, peraí, Loquia, aí você está misturando duas fases diferentes da Marvel. É lógico que vai ter mais coisa e parará, mas as duas fases estão aqui porque são duas fases que não levam para nada diretamente. A série do Gavião Arqueiro leva para a série da Echo, que leva para a série do Demolidor. Provavelmente a história de Demolidor não vai se conectar diretamente
a Vingadores Doomsday, né? Daí tem um filme da Viúva Negra, a série Falcão e Soldado Invernal e o filme Eternos. Thunderbolts pega aqui de Falcão e Soldado Invernal, Viúva Negra. Capitão América 4 pega de Eternos e Falcão e Soldado Invernal. Então você vê que as coisas são conectadas, mas ainda assim não são tão coesas. Parece um monte de história independente que se passa no mesmo universo. Aqui, por exemplo, tem Agatha, que veio das consequências de WandaVision e Multiverso da Loucura. Homem-Aranha Longe de Casa levou para Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que levou para Multiverso da Loucura, que levou para Agatha, mas mesmo assim não é um grande evento onde todo mundo aparece. O filme Homem-Aranha Longe de Casa levou para Invasão Secreta, que junto com a série Miss Marvel levou para o filme As Marvels. O Shang-Chi, que levou para a série da Mulher Hulk. O filme Pantera Negra 2, que levou para Coração de Ferro. Primeira temporada de Loki, que levou para a segunda temporada, que levou para Quantumania e também levou para Deadpool e Wolverine. E a série do Cavaleiro da Lua e Guardiões 3, que estão aqui perdidaços no churrasco. A gente não sabe se vai levar para lugar nenhum. Então vê, isso tudo isso de produção, incluindo Thor 4 e Quarteto Fantástico, que vão levar para Vingadores Doomsday. Olha a diferença da quantidade de coisa tão solta que parece perdida, para levar para um filme crossover, uma história em comum. Tipo, esse foi um dos grandes problemas da Marvel na fase 4, fase 5, a meu ver. Era tanta produção que tudo parecia extremamente perdido. E esperamos que com essa nova estratégia, esse novo planejamento, a Marvel consiga definir melhor os próximos passos do seu universo compartilhado. Mas o que você acha dessas mudanças? Vai dar certo ou não? Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.